Bom dia, meus irmãos. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Vamos dar início à nossa escola dominical com a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, versos 1 até o 9. Amém? Então vamos ler. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, e hoje te gerei? E outra vez: Eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: E todos os anjos de Deus o adorem. E ainda, quanto aos anjos, diz: Aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E certo da equidade e cetro de equidade é o cetro de seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Amém? Vamos orar nesse momento para irmos para o momento de louvor. Nosso Deus, entramos em tua presença, agradecendo por essa manhã de domingo. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua casa, reunidos entre os irmãos para adorarmos o teu nome e aprendermos mais da tua palavra. Que o Senhor nos use e nos edifique esse dia. Abençoe essa semana que está se iniciando, abençoe as nossas vidas, nos fortaleça, nos dê a tua paz, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Passo agora para o louvor. Graça e a paz a todos. Vamos dar início. Hoje já demos início à nossa escola dominical com um texto que tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, que o título é Quem é Jesus? E vamos continuar cantando também um cântico que tem tudo a ver com a nossa escola dominical, que diz também Quem é Jesus? Vamos cantar aquele cântico do Inário Glória e Coroação, Saudai o nome de Jesus. Eu convido os irmãos para
cantar comigo. O cântico vai estar projetado. É o cântico de número 52, Saudai o nome de Jesus. Glória e coroação, que fala da coroação e da glória do Senhor. Logo após esses cânticos, estaremos orando para que Deus esteja abençoando. Nós estamos num período de muita oração e que o Senhor esteja ouvindo as nossas orações. Vamos entoar esse cântico, então, de exaltação ao nome do Senhor. Amém, queridos? Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 glória com glória coroar. Ó escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação com glória, 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 glória com glória coroar. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor com glória, 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 glória com glória coroar. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino Pai, ao Rei divino Pai, a quem quebrou os vis grilhões com glória, 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 glória com glória coroar. Amém. O Senhor está na glória e está presente aqui também, queridos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a pessoa de Jesus. Eu quero cantar um cântico ainda, mas antes eu quero orar com os irmãos. Eu gostaria que os irmãos se colocassem em pé neste momento. Vamos ter um momento de clamor, um momento de intercessão, queridos, para que o Senhor esteja abençoando, operando poderosamente. Amém. Ó Deus, nessa manhã nós queremos orar, Pai. Nós que estamos aqui e os irmãos também que estão em seus lares, queremos unirmos agora numa só fé, numa só voz, para interceder, Senhor, para pedir a Tua graça. Nós estamos vivendo num momento muito difícil, Senhor, muitas lutas, tribulações, inclusive até o povo do Senhor, porque a Tua palavra diz que nós estamos atravessando o deserto e que teríamos tribulações, que nós teríamos lutas, mas a Tua palavra confortadora é que o Senhor venceu e que nós venceríamos no Senhor. Somos mais que vencedores e o Senhor nos orienta que nos momentos difíceis, nos momentos sombrios, nós devemos elevar a nossa voz e olhar para os céus e clamar o Teu auxílio, que o Senhor viria ao nosso socorro e realizaria grandes coisas e realizaria milagres. Nós estamos aqui na igreja, casa de oração. Os irmãos também estão reunidos, suas casas agora, também a igreja, e nós queremos pedir a Tua graça, queremos orar por aqueles que estão internados, que estão, ó Deus, passando por dificuldades, alguns entubados, outros, ó Deus, respirando pelo auxílio de aparelhos,
Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor abençoe, que o Senhor esteja realizando o milagre, para que eles possam, eles mesmos, dar testemunho nas igrejas da tua bondade e da tua fidelidade, Pai. Esteja nos protegendo, ó Deus, contra essa contaminação, consolando as famílias que perderam seus entes queridos. O Senhor esteja operando nesse dia, dia do Senhor, seja dia de cura, dia de libertação, dia da bênção do Senhor. Que o Senhor abençoe, que o Senhor ouça a nossa oração, Pai, que estamos agora concentrados num só pensamento, no milagre, na restauração, na saúde, na bênção do Senhor. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Podeis sentar se quiserem, fique à vontade, porque nós vamos cantar mais um cântico. Nós vamos cantar aquele cântico, se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Cantar sobre os cuidados do nosso Senhor Jesus. Deixa eu ver se esse negócio não cai agora, aqui parece que está meio folgado aqui. Acho que agora vai dar certo. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém, Senhor. Se uma porta... Não, irmãos, não. Eu esqueci a outra parte. Vamos começar do começo. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Agora sim, irmãos. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Vamos cantar, irmãos, que Deus cuida de nós.
Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amém. Irmão Jailton, faz uma oração para nós, por favor. Soberano Deus, em nome de Jesus, somos gratos pelo teu cuidado. Amém, Senhor. Pelas portas que o Senhor nos abre, Deus, as portas da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, aceite o nosso louvor, a nossa adoração. Perdoa-nos, porque somos pecadores, somos falhos. Isso não nos dá um desculpa de não fazer o que queremos. Mas que o Senhor tenha misericórdia do povo, tenha misericórdia daqueles que parecem uma cura da enfermidade. Amém, Senhor. Abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Vamos dar continuação à nossa escola dominical. E sentados, eu quero convidar os irmãos que leiam comigo o texto da lição. E os irmãos também que se encontram em suas casas também. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Que nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 20. Que diz assim a palavra do Senhor. Versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quanto o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e as 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Essa é a leitura do nosso texto, queridos, e descreve um pouco sobre Jesus. Por que esse texto, o autor colocou exatamente esse texto? Em primeiro lugar, porque ele está aqui começando, ainda nós estamos na introdução das aulas. É como um mineiro
estamos comendo pelas beiradas, até chegar mesmo, ainda não chegamos no cerne do Apocalipse. Essa lição ele vai responder quem é Jesus e o que Jesus faz, as obras de Jesus, ou seja, quem é Jesus e quais são as suas obras. Perceba que o título é exatamente isso, Alfa e o Ômega, quem é Jesus? Quem é? E os tópicos são as respostas de quem é Jesus e o que Jesus faz. Na introdução dessa revista, ele começa falando sobre os políticos, fazendo uma comparação entre os políticos e Jesus e o reino vindouro. Ele faz essa comparação porque há promessas em ambos. Os políticos fazem muitas promessas, e ele diz aqui que os brasileiros não confiam nos políticos. Os políticos brasileiros, no geral, a gente poderia definir como uma vergonha. É uma coisa absurda. Eles legislam por conta própria, para eles mesmos, fazem os seus salários e todas as vantagens possíveis que eles possam imaginar na vida, eles colocam para eles, para suas famílias e para os seus arredores. E é um absurdo, é uma coisa tremenda. E eles prometem muita coisa, eles não fazem praticamente nada, prometem coisas que jamais eles poderiam fazer. E ele compara porque Jesus também faz promessas. Só que as promessas de Jesus são fiéis, nós confiamos plenamente. O próprio Senhor Jesus diz, passará os céus e a terra, mas nenhuma vírgula da minha palavra vai passar sem que tudo cumpra ao pé da letra. Então, Jesus é totalmente diferente, é totalmente o oposto desses políticos que fazem promessas e que, na realidade, o que eles querem é legislar para o seu umbigo, para o seu ventre, e rouba descaradamente a nação e assalta a nação, para ser mais preciso, irmãos. Isso que eu estou falando é porque realmente é complicado, vocês sabem, todo mundo sabe as coisas que acontecem. Mas vamos lá então, não é na revista agora. Quem é Jesus é a pergunta. O autor começa falando sobre João. Ele diz aí nesse primeiro tópico, que diz quem é Jesus, o primeiro tópico, o revelador da vontade do Pai. Ele começa falando que João não é quem revela. Ele é apenas alguém um escriba que escreve o que Jesus fala. E Jesus mesmo fala de si. Observe o início aqui. Ele diz assim, ó, apesar de se identificar em sua saudação como remetente, João se coloca como mero mensageiro. A revelação vem da parte de Jesus Cristo, descrito como sendo, olha, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano da terra. Jesus começa se identificando com essa tríade aqui. A testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano da terra. Quando ele diz a testemunha fiel, queridos, a palavra testemunha significa mártir. E testemunha fiel porque ele testemunhou com a sua própria vida. Ele morreu, não é? Testemunhando da verdade. Então ele herdou esse nome. Então ele é a testemunha fiel. E nós devemos ser imitadores dele. Então ele exorta a que nós sejamos também testemunha fiel, porque ele diz ser fiel até a morte, assim como ele foi. Ou seja, até ao ponto de, se for necessário, morrer e dar-te a coroa da vida. Então ele é o primeiro nessa questão de testemunha fiel. Então o nome dele, ele ganhou esse nome. Ele é a testemunha fiel. E quando ele diz que é o primogênito dos mortos, nós falamos na aula passada aqui, é porque ele foi o único que ressuscitou até agora, o primeiro da ressurreição eterna. Mas é mais do que isso. Quando ele diz que ele é o primogênito dos mortos, que quer dizer que ele é o Senhor da morte. Ele é que manda na morte agora. Ele venceu a morte, então ele é o Senhor da morte e da vida. Ele mesmo diz, eu tenho a chave do inferno e da morte e da vida. Então ele manda. É por isso que o crente não tem medo da morte. Porque Jesus é Senhor da morte. E nós não vamos ficar na morte. Na realidade, nós não morremos. O crente não morre. Ele passa para outra vida. Imediatamente, ele está em estado consciente, ele está com o Senhor. Porque o Senhor é o Senhor da vida. E ele tem autoridade, ele mesmo, ele não precisou de ninguém, ele se
se levantou, ele ressuscitou, e ele ressuscita a todos quantos o seguem. Então é isso que é o primogênito dos mortos, além de ser a ressurreição. E ele conclui aqui essa tríade já se revelando, porque essa é a nossa lição. Quem é Jesus? Como o soberano dos reis da terra. Quando ele diz o soberano dos reis da terra, é não simplesmente porque ele é o rei dos reis, ou seja, ele é rei de quem é rei, mas é porque o reino dele é tudo, ele reina sobre tudo. Ele reina sobre o céu, sobre a terra, sobre o inferno, ele é senhor de tudo. É isso que quer dizer quando diz o soberano da terra, o soberano dos reis da terra. Então ele começa falando exatamente sobre isso, né? Então ele é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o senhor dos reis da terra. E João mais embaixo vai dizer o seguinte, João interpõe uma rápida oração de adoração, tributando glória e domínio eterno a Jesus por seu amor por nós, por nos libertar do pecado e fazer de nós um reino para seu Pai, indicando que por meio da cruz de Cristo, a promessa de Deus de tornar Israel um reino de sacerdote é cumprido sobre a igreja. Deixa eu explicar isso aqui, que ele aqui se revela com mais 2 predicados, com mais 2 adjetivos que qualifica ele. Primeiro, ele é aquele que nos libertou dos nossos pecados. Ele nos libertou dos nossos pecados. E a outra coisa que ele fez é nos tornar reinos e sacerdotes. O que é um reino? Um rei, para ser rei, ele precisa ter um reino. E nós acabamos de falar qual o espaço de Jesus, do reino dele. O espaço do reino de Jesus é tudo. Tem pessoas que quando fala reino de Deus, ele pensa que reino de Deus é só a igreja. Jesus reina sobre a igreja, mas não é. A igreja é apenas uma parte do reino de Deus. É aquela que ele mais dedica e que ele quer que cresça e que invada todo o espaço do reino, né? Aquela semente de mostarda. Mas o reino de Deus, o reino de Jesus, como nós já dissemos, é tudo. E quando diz que ele nos fez o seu reino, é que ele nos fez submissos, servos dele. Nós somos servos desse reino. Nós somos propriedade, nós somos feito reino dele. Então, e nós já pertencemos à igreja, né, que é a parte que o Senhor dedica, né, que o Senhor quer que cresça, é a parte do reino dele que faz a vontade dele. Então, ele fez de nós todos reinos dele e sacerdotes. Por quê? Porque, além de fazer de nós o seu reino, ele fez de nós o seu sacerdote. Todos nós somos sacerdotes. O que é um sacerdote? Sacerdote é aquele que tem livre acesso ao Pai, que pode interceder por eles e por outros, que podem proclamar o evangélico, que pode fazer a obra de Deus sem limitações. Quando Jesus morreu, como vocês sabem, o véu foi rasgado, o véu que separava o santo dos santos, que nem o sacerdote tinha acesso, e apenas o sumo sacerdote e outra coisa, uma vez por ano. Perceba a grandeza da coisa. O sacerdote não podia, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Quando esse véu foi rasgado, agora todo mundo, a todo momento, a hora que quiser, tem acesso para fazer as suas súplicas, para pedir ao Senhor. Aliás, qualquer um crente pode fazer tudo, exceto o sacramento, a Santa Ceia e o batismo. Ele pode dirigir uma igreja, né, pode pregar, pode dirigir culto, pode fazer a obra de Deus sem impedimento, né? Às vezes nós, pastores, vamos em igreja aí que quem está dirigindo lá, ali não é um pastor ordenado, e aí a gente ministra o sacramento, mas ele faz tudo ali, ele desenvolve o trabalho, e porque todos somos sacerdotes, nós cremos, os protestantes creem no sacerdócio universal dos crentes. Então você não é limitado, você pode proclamar, pode abrir um ponto de pregação se você quiser, não precisa ser ordenado, porque você é um sacerdote. É isso que está dizendo. Jesus, então, é aquele que perdoou os nossos pecados, que nos resgatou e que nos fez um reino, e um reino de sacerdotes.
É isso que ele está falando. E ele prossegue aqui dando as qualificações de Jesus nesse primeiro tópico, né? Quem é Jesus? É o tema da nossa revista. Estamos discutindo sobre o primeiro tópico. Ele é o revelador da vontade do Pai. A vontade do Pai é o quê? Qual é a vontade do Pai? É que nós conheçamos o Filho e sua obra. É por isso que ele diz a vontade do Pai e se revela. Porque essa é a vontade do Pai e do Espírito Santo. Que nós conheçamos quem é Jesus e a sua obra. E ele conclui aqui, nesse primeiro tópico, dizendo o seguinte: a ação de saudação é concluída com uma descrição que o Senhor faz de si mesmo, usando a primeira e a última letra do alfabeto grego, alfa e ômega, e o verbo ser conjugado no passado, no presente e no futuro. E aí ele conclui esse primeiro tópico. Ele está dizendo aqui o seguinte: nas suas qualificações, ele diz que ele é o alfa e o ômega, e o verbo conjugado no passado, no presente e no futuro. O alfa e o ômega é a letra A e a Z do alfabeto grego. Ele está querendo dizer que ele é o início e ele é o fim de tudo. Ele é eterno para frente e para trás, ou para trás e para frente. Ele está querendo dizer aqui que ele não teve um início. Ele não teve, ele é eterno para trás. É o que nós não somos, nós nascemos um dia. Em 1900 e tanto, o Senhor Jesus, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eterno para trás, nunca teve um começo e nunca terá um fim. Então é isso que ele está dizendo, eu sou o alfa, quando ele diz eu sou o alfa e o ômega, ele está querendo dizer isso. Né? E aí ele conjuga o verbo para fortalecer isso, ele diz aquele que era, aquele que é e aquele que será que no futuro, ou seja, era, é agora e é sempre Deus, e nunca deixou de ser Deus. Então, queridos, esse é o primeiro tópico dessa revista. Certamente você deu uma lida, depois você dá outra lida, né? Que todo esse restante aqui vai direcionar sobre isso. Estou ressaltando apenas os pontos principais da revista. Quem é Jesus? O revelador da vontade de Deus, o primeiro tópico. Segundo tópico, o protetor da igreja. Ele é o protetor da igreja. Ele se manifesta porque a igreja é dele. Então, ele protege. Ele falando dele, ele é a rocha, a pedra. E ele diz, sobre essa pedra, sobre ele, não sobre Pedro, sobre essa pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Satanás não terá poder de destruir o meu povo, de destruir a minha igreja, porque eu cuido dela. Então, quando diz aqui nas suas qualificações, quem é Jesus, é o protetor da igreja nesse sentido. Ele protege a sua igreja. Ele protege, e na igreja primitiva houve muita perseguição, muitas mortes de cristãos. E aí a gente pergunta, mas como o Senhor protege a igreja? A igreja do Senhor, ele a protege, ele salva. A pessoa que aceita Jesus, nós já dissemos, ele já está salvo. Ainda que ele morra, ainda que alguém o mate fisicamente, é nesse sentido. Porque nós passamos por tribulação e nós vamos ver isso, por dificuldades aqui. Nós sabemos que todos os apóstolos foram martirizados. Talvez João, o único que tenha morrido de velhice, mas os demais todos, inclusive Paulo e Pedro, que foram mortos pelo imperador Nero, 64, 65, os demais também foram mortos. Nessa vida, o Senhor é o Senhor da igreja, nós somos mais que vencedores, mas é assim. Nós temos as nossas lutas, as nossas tribulações, porque nós estamos caminhando no deserto, nós temos as nossas tribulações, a nossa vitória completa virá com a segunda vinda do Senhor Jesus, ou para aqueles que partem e estão com o Senhor. Então, queridos, o protetor da igreja é ele. Aqui no primeiro parágrafo, João diz o seguinte: João se identifica como alguém solidário com os seus leitores na tribulação, no reino e na perseverança, que são próprios dos seguidores do crucificado. De fato, todas as igrejas endereçadas em Apocalipse sofrem algum tipo de tribulação, perseguição ou desafio para a fé. É o que eu estou dizendo para vocês. O Senhor reina sobre a igreja, Ele protege a igreja, mas nós passamos por dificuldade. Nós estamos estudando à noite sermões sobre as igrejas do Apocalipse. Aliás, vamos estar falando sobre Sardes, a igreja de Sardes.
a igreja, o morto-vivo, né? A igreja que estava morta, com aparência de viva. Mas, enfim, em todas essas igrejas, a luta, a tribulação, a perseguição, nós imitamos o nosso mestre. Aquele que quer seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, coloque nas costas e bora, vem comigo, porque eu carreguei a minha cruz até o Calvário e morri crucificado. Então, pega a sua também e vem comigo. Então, é assim, queridos. O Senhor é rei da igreja, mas nós passamos... E aqui está dizendo, não sei se você percebeu, que João se solidariza com as nossas lutas, as nossas tribulações. Ele é um deles. Não é? Eu vou ler só o comecinho aqui. Ó. João se identifica como alguém solidário com seus leitores na tribulação. Mas no segundo parágrafo, aqui falando sobre esse tópico aqui, quem é Jesus, ele é o protetor da igreja, no segundo diz assim, ó, os crentes são reino de Cristo, mas esse reinado não é nada parecido com aquele reino do poderio militar e pujança econômica que o judaísmo esperava que o Messias viria restaurar. Como ficará muito claro em suas cartas cheias de exortação à perseverança. O que ele está falando aqui, então? Está dizendo, olha, o Senhor reina sobre a igreja, é o Senhor dos céus e da terra, mas ele não é como os judeus imaginavam que ele viria. Porque eles imaginavam que viria alguém como Salomão, ou como Davi, que foi um reino de guerra, né, de poderio, de espada, e que subjugou as nações. Então eles estavam sofrendo sobre o poderio romano. E eles imaginavam que Jesus viria como um rei que iria restaurar Israel. E nós precisamos de ler 2 versículos aqui para a gente ver como os judeus imaginavam. E eu convido você para ler comigo, primeiramente, Lucas 24, 21. Eu vou ler também Lucas 24, 21, que vai mostrar como os judeus pensavam que Jesus viria. Deixa eu encontrar aqui. Lucas 24, 21. Eu não vou pedir o pessoal para ler, porque tem que ser aqui para que todos ouçam, o pessoal que não tá com a gente aqui. Lucas 24, 21. Que diz assim, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam, então eles falaram, ele morreu, aqui está o pessoal conversando aqui com o próprio Jesus, sem saber, né, o pessoal no caminho de Emaús, e dizia, mas nós pensávamos que ele que veio restaurar o reino de Israel, mas já é 3 dias que ele morreu e foi sepultado, e nós estávamos sendo iludidos. Agora, Atos 1,6 também vai dizer mais ou menos a mesma coisa. Você perceba, Atos 1,6, dessa vez eu vou ser mais ligeiro. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Você perceba aqui a visão materialista. Eles não entenderam e não aceitaram Jesus, porque eles não conseguiam pensar assim, na dimensão espiritual, no coração. Não, eles continuavam materialistas, soberbos, egoístas, e eles queriam o revanche. Eles queriam subjugar o Império Romano e se destacar como o império, como a nação que mandasse, quem sabe no mundo inteiro agora, né, tomasse agora o Império Romano, então agora eles não seria mais uma nação, simplesmente, num território, seria um império. É isso que eles queriam. Mas quando vê Jesus entrando em Jerusalém num jumentinho, ao invés de num cavalo robusto, num cavalo branco ou preto, forte, com um exército, ao invés de Jesus entra num jumentinho falando de coração, que reina sobre o coração, pregando o amor, a compreensão, o perdão. Então, eles não conseguiram entender
e porque era materialista. E eu acho interessante hoje, que até hoje, queridos, quantos pregadores, principalmente da teologia da prosperidade, que prega o reino aqui na terra. Vocês percebem? Então, você não é cauda, você é cabeça, você tem que reinar sobre as nações, você tem que ser rico, você tem que ter todos aos seus pés. Então, é essa ideia, essa mesma ideia materialista, e eles não falam das coisas celestiais, da salvação, mas eles pensam exatamente como os judeus. Eles querem estabelecer aqui na terra, construir mansões, não é? Frota de carros e um bloco inteiro para uma pessoa só, e que a pessoa estabeleça realmente aqui, crie raiz, como se nós realmente fôssemos viver eternamente aqui. Então é mais ou menos assim. É assim que eles pensavam, mas eles não entenderam Jesus, e Jesus, essa aula aqui é com esse objetivo, que entendermos a pessoa de Jesus, o plano, a meta de Jesus, né, o coração de Jesus, o que Jesus realmente queria. João entende que a igreja reina com Cristo em meio às tribulações, ao persistir em seu testemunho diante das aflições, ao derrotar o pecado em sua vida e, acima de tudo, identificando-se com Jesus por meio de quem triunfa sobre a morte e Satanás. Jesus, nesse livro aqui, ele vai mostrar que ele é Senhor mesmo. Ele coloca Satanás no chinelo, todas as hostes do mal, ele é vencedor, mas nós vamos passar, a gente passa por dificuldade, certamente, queridos, porque nós precisamos, o ser humano precisa, não é? É pedagógico, é didático, Deus sabe, o Senhor sabe de todas as coisas, nós não sabemos, e confiamos que Ele tem razão absoluta, porque passará os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. E eu quero concluir esse tópico, para entrar no próximo tópico, que esse tópico aqui diz que o Senhor é o protetor da igreja, é o rei da igreja, é o Senhor da igreja, e Ele reina sobre ela. E aí eu vou citar para vocês 2 símbolos que ele usa aqui, que realmente retrata ele como Senhor da sua igreja. Quando João olha, ele vê os 7 candeeiros e Jesus dando volta sobre esses candeeiros, ou seja, os candeeiros são as 7 igrejas e o número 7 é totalidade, então ele está mostrando que é o Senhor da igreja, ele é o rei, ele cuida da sua igreja, ele está ali cuidando dela, está ali em volta dos candelabros, dos castiçais, dando voltas, não é, passeando por eles ali, como que fiscalizando, monitorando, como ele passeia dentro dos castiçais também, dentro da igreja, olhando para cada um de nós e dizendo: eu conheço as tuas obras, eu conheço, não só o que você faz, mas o que você pensa. Então, ele é o Senhor, ele é o Senhor da igreja. Mas tem outro símbolo também que demonstra ele como cuidador da igreja, o rei da igreja, o protetor, quando mostra ele com as 7 estrelas na mão. Porque as 7 estrelas significam os 7 líderes das igrejas. Mas aqueles 7 líderes é de todas as igrejas, porque, novamente, o número 7, como nós vimos na aula passada, 7 é totalidade, é plenitude. Então, ele segura. Os líderes são pequenos, são frágeis, e ele os sustenta, os protege na palma da mão. Não só os daquelas igrejas da Ásia Menor, mas todos aqueles que estão à frente do seu rebanho, né? E os castiçais, como já disse, as igrejas. Então, veja bem essa aula, estou dando para vocês o conteúdo bem resumido, mastigado, para que você entenda, né, de uma forma didática mesmo. Tema: quem é Jesus? E aí os tópicos vão dizendo, primeiro, o revelador da vontade do Pai, que é revelar a si mesmo, porque a vontade do Pai é que ele seja conhecido. O segundo tópico, ele como protetor da igreja, como rei, que tem um reino de sacerdote, que somos nós,
e que está passeando no meio da igreja, dentro da igreja, com os líderes na palma da mão. E para concluir, antes de concluir esse tópico, deixa eu ler o último parágrafo, que é um parágrafo de consolo. Não poderia deixar de ler esse último parágrafozinho aí, antes do terceiro tópico. Acompanhe comigo. A igreja, em todas as épocas e lugares, tem o conforto da presença de Jesus Cristo nas suas tribulações, reinando sobre a morte, o mundo e Satanás, corrigindo e santificando. Pela fé, a igreja sabe que está segura em suas poderosas mãos. Muito bem, então vamos agora ao último tópico, que é o Senhor como Todo-Poderoso. E aí, é aquela parte que ele vai pintar Jesus como aquele que vai encarar as feras, né? Vai encarar a besta, o falso profeta, todos esses monstros terríveis, e aí ele vai apresentar como alguém assim, até exótico. É óbvio que Jesus não é assim, isso é para mostrar o poder de Jesus. Ele vai se apresentar aqui com olhos de fogo, da boca saindo uma afiada espada, né, cabelos brancos e longos, mostrando a sua autoridade sobre todos, e, enfim, os pés como bronze polido. Então, essa apresentação, na introdução do Apocalipse, logo antes, é exatamente para isso, para mostrar que Jesus tem todo o poder e é maior do que tudo e do que todos. E nós vamos ver relembrar aqui o que significa cada coisa rapidamente para nós concluirmos essa lição. No primeiro parágrafo aqui, na apresentação do parágrafo, o autor diz o seguinte: certamente um dos aspectos mais fascinantes dessa primeira visão é a forma como apresenta o verdadeiro remetente das cartas, o Senhor da igreja. João inicia explicando que é um semelhante a filho do homem. Isto é, a despeito de uma figura tão extravagante, era uma pessoa humana. Então, Jesus, nós sabemos que ele é o filho de Davi, Jesus é o Deus homem, então ele apresenta aqui como homem, para mostrar que, apesar de tudo aquilo, ele era um ser humano, ele é um ser humano. Jesus é Deus, 100% Deus, 100% humano. Por isso que Jesus era chamado o filho do homem, o filho de Davi, para deixar bem claro. E é por isso, lá em Hebreus diz que é por isso que ele compadece de nós, porque ele passou pelas mesmas fraquezas, pelas mesmas tentações, contudo sem pecado, mas ele passou por todas essas tribulações. Isso é um consolo para nós, né? Ele morreu na cruz, ele sentiu dor, até para que ninguém fale, é lógico, ele é Deus, então, mas ele é ser humano. E na hora que precisa, ele atua como Deus, mas aqui na terra ele atuava mais como homem do que como Deus. E aí ele passa a falar sobre cada símbolo de Jesus. Já disse, Jesus não é assim, né, do jeito que ele apareceu aqui, mas o Apocalipse nós sabemos que está riquíssimo em símbolo. Não é a cabeça e cabelos brancos como a lã, como já dissemos, simboliza autoridade, senhorio, né? E glória também, porque aqueles cabelos resplandeciam, mas olha aí para você ver um pedacinho lendo aí, ó. Refere-se à honra e respeito devido aos anciãos na cultura hebraica. Na cultura hebraica, né, o ancião tem respeito às cãs, os cabelos brancos, então esse símbolo é de que ele é Senhor dos céus e da terra. Os olhos como chama de fogo fala da sua função de juiz. Sim, o autor fala da função de juiz, mas em primeiro lugar fala da sua visão penetrante, que penetra até o âmago da alma. E como juiz, porque o juiz, antes de qualquer coisa, o que ele precisa é conhecer profundamente antes de tomar qualquer decisão. Então, os olhos de fogo significa seus olhos penetrantes, que vê a mente, que analisa criteriosamente, cirurgicamente a mente. E os pés, semelhante ao bronze polido, refinado na fornalha, descreve a pureza moral de Cristo que ele quer transmitir à igreja, a pureza moral. Na época, o que era mais claro era o bronze, não existia espelho ainda da forma que nós
usamos, é por isso as imagens eram meio distorcidas. Então, a coisa que mais resplandecia era o bronze, para mostrar a sua pureza, mas não só isso. Boa parte dos comentaristas fala que é o julgamento dele, os seus pés para pisar, né, os seus inimigos. Então, fala de julgamento, fala da sua pureza e da sua dignidade para julgar. A voz, como voz de muitas águas, denota importância ou imponência e autoridade do que fala. Sempre quando Deus fala, quando Jesus fala, né, algo acontece, não é? Trovões e relâmpagos, isso expressa o poder. E aqui expressou no som de uma cachoeira, para mostrar que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor é muito poderosa, aliás, é tão poderosa que criou as coisas, tudo foi criado pela palavra dele, pela voz dele. Então, é para expressar isso, né? Ele ia dizendo, exista isso, exista, e a própria Escritura diz que as coisas foram criadas pela palavra, e sem a palavra nada foi feito. Então, revela aqui o poder. Ele manda uma palavra e a pessoa é curada. Nós, no Gol, nós vimos isso de um oficial do rei, que disse ao Senhor, cure o meu filho, que está à beira da morte. E ele diz, eu vou mandar uma palavra. Seu filho vive. E naquele exato momento, a palavra dele passou todas os ares e num relâmpago chegou lá e levantou aquele menino imediatamente, mostrando o poder da sua palavra. Por isso que quando nós oramos, intercedemos, nós dizemos, Senhor, manda a tua palavra lá naquele hospital, dê uma palavra de ordem e levante, e ele tem poder para isso. Aquele menino estava à beira da morte e o Senhor disse, pode ir que o seu filho vive. E ele vive. Isso é o poder. É por isso que é representada a sua voz como uma cachoeira, como muitas águas, e às vezes como trovão, como relâmpago, como terremoto. Quando ele fala, coisas grandiosas e terríveis acontecem. Na mão direita, 7 estrelas, nós já sabemos as 7 estrelas, né, que ele sustenta os seus líderes, eles precisam ser sustentados. A gente se sente tão fragilizado, vocês viram aqui, não é? Quando a gente vai começar um trabalho, aí concentra tanta coisa, né? E um violão cai, até nesses detalhes o Senhor sustenta a gente. Vai cantar um cântico e esquece, porque, né? A gente está ali naquele momento, ali, e soa, e fica realmente fragilizado. Então, precisa do sustento do Senhor, é uma força, uma pressão inexplicável que a gente tem, porque, né, toda a igreja, toda a comunidade, a gente sente a responsabilidade disso e a gente precisa da mão do Senhor, estar na palma da mão dele, para que ele sustenta e ele faz isso, não tenham dúvida disso. Da boca uma afiada espada, né? A espada, o autor fala aqui de julgamento, mas em primeiro lugar, de acordo com toda a Bíblia, né, nós sempre dizemos que a melhor hermenêutica, a Bíblia explica a própria Bíblia, melhor do que qualquer pessoa, qualquer ser humano. E na Bíblia, quando diz espada, é a palavra de Deus. Então, na boca uma afiada espada, porque nós estamos falando da palavra dele. A palavra dele é tudo e faz tudo. As pessoas são julgadas, são condenadas também pela palavra. Então, ele luta com a palavra. A Bíblia é uma espada, e a espada é um instrumento de defesa e de ataque. Nós atacamos, ou primeiro nós nos defendemos com a palavra. Quando vem acusações contra nós, quando o inimigo nos acusa, né, você é isso, é aquilo, e nós nos defendemos com a palavra. E nós também atacamos com a palavra, atacamos Satanás, né, proclamando o evangelho, derrotando, né, as falas falsas de Satanás, os sofismas. A palavra tem esse poder de proclamar, de abrir caminho, não é? E de vencer o mal, e nos protege contra as ciladas. Aquela pessoa que está firmada na palavra, ele não cai nas armadilhas do diabo. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra do Senhor. É nesse sentido, a espada te protege, te defende das quedas, das derrotas
porque as quedas, as derrotas são por meio de ciladas e armadilhas que Satanás enfrenta. Mas com a palavra vencemos não só Satanás, mas a carne, né, e o mundo também. Então, essa é uma arma poderosíssima, não só para defesa, mas também para ataque. Né? Nós vemos ao vivo e a cores a guerra de Jesus e Satanás com a palavra, usando exatamente a palavra. E Satanás também usou a palavra, porque ele não é besta. Quando ele lá no Monte da Tentação, ele diz para Jesus, se você é filho de Deus, se atira desse monte, porque como está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, né, citando a palavra. E Jesus combate ele citando também a palavra. Mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus livra sim, mas acidentalmente, não é você tentar ele. Vou tomar um veneno aqui para vocês verem como é que o Senhor não permite. E a pessoa morre na hora, porque isso é tentação. Missionários já contaram que deram veneno sem eles saberem e o veneno não fez efeito algum. É assim que a palavra protege. Não é para tentar o Senhor seu Deus. Então, a gente vê essa luta entre Satanás e Jesus, né, com a espada. Então, a espada, lá em Efésios diz, confirmando o que eu estou dizendo, diz, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fala, a palavra de Deus é a espada de dois gumes, lá em Hebreus, né, que fica capaz de discernir, de cortar até a medula, e enfim. Então, essa espada que sai da boca é a palavra que é extremamente útil. E, por último, finalizando, o rosto brilha como o sol na sua força, aponta para a glória daquele Filho do homem, incomum, de maneira tal que ninguém poderá olhar diretamente. Então mostra o poder de Jesus, o brilho, a glória dele tão grande que ninguém sequer pode olhar, porque lá está escrito que o rosto dele estava como o sol ao meio-dia, na sua força máxima, que a gente não consegue, fica desviando o olhar de tanto brilho, de tanta glória, demonstra a santidade dele, a glória, como ele é puro, como ele é santo, e nós, como pecadores, não conseguimos contemplar a sua santidade, a sua glória. Então, meus queridos, como eu disse, nós ainda estamos comendo pelas beiradas, e essa aula de hoje foi ainda a introdução. Mas por meio dessa aula de hoje, você deve ter refletido que nós teremos aqui bons proveitos e, de fato, não estamos aqui para brincar. Queremos dar um estudo sério, um estudo responsável, onde você se dedicar, se aplicar, ler a lição, vir, e com certeza você vai ter uma visão boa de Apocalipse. Não tenha dúvida que eu estou trabalhando para isso, tá certo? É o Senhor que capacita e creio que o Senhor me dará capacidade para dar transmitir aqui um trabalho de qualidade, não para a nossa glória, mas para a própria glória dele, que Ele é que nos sustenta na palma da mão e é Ele que nos capacita. Amém, queridos? Amém. Vamos colocar em pé, então, e vamos agradecer o Senhor por essa aula, continuar em oração, né? Nós precisamos, como vocês sabem, estar orando, clamando ao Senhor. E logo mais estaremos aqui pregando sobre a igreja de Sardes. Né? Nós estamos aqui trabalhando sobre o livro de Apocalipse, nos estudos de escola dominical e também nos sermões. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe e vamos desmistificar esse negócio de que Apocalipse é um livro oculto, é alguma coisa assim, nada disso. Apocalipse é de uma forma responsável, como eu já disse para você, de uma forma com pesquisando não só a palavra, mas homens sérios, vamos aprender muita coisa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, por este momento, por essa manhã, por essa escola dominical. O Senhor continue nos sustentando, nos abençoando. Obrigado, Jesus, porque nós temos o privilégio de conhecer o Senhor, a Tua grandeza. E esse livro é exatamente para conhecermos quem é o Senhor e as Tuas obras. E quando nós passamos a conhecer, aumentamos o nosso temor e o nosso conhecimento da Tua grandeza, da Tua vitória, que o Senhor é vencedor, é Rei dos reis, é Senhor dos senhores, protege a Sua igreja, fez de nós um reino de sacerdotes, nos deu capacidade para proclamar a Tua palavra e tantas coisas, Senhor, que o Senhor tem feito para nós e fará, e nós só temos que
render graças e glórias ao Senhor. Obrigado por tudo, nós queremos continuar intercedendo e pedindo a tua graça para aqueles que precisam de um grande milagre do Senhor, porque para o Senhor não existe coisas grandes que o Senhor não possa fazer, tudo é igual, tanto uma dor de dente como algo, ó Deus, de pessoa que está à beira da morte, é a mesma coisa para o Senhor, não existe coisa grande, coisa pequena, e é por isso que nós confiamos e aguardamos os milagres grandiosos do Senhor. Nos dê uma tarde abençoada e um culto abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Um bom dia a todos.